Começando mais um DoutorCast, bom demais ter vocês aqui com a gente e hoje recebendo essa especialidade que a gente já recebeu aqui e sempre é bom demais falar sobre esse assunto porque sempre rende, a gente desmistifica muita coisa. Nosso convidado, né, pra gente bater bola aqui, trocar muita figurinha, já tá aqui, vou apresentá-lo já, fica aqui com a gente, mas antes, já curtiu a nossa página? Já tá por dentro de tudo sobre o DoutorCast? Já tá craque em DoutorCast? Então, siga a gente nas nossas redes sociais, ativa o sininho, famoso sininho, né? Pra você não perder nada. Estamos em todas as plataformas. Aqui nos bastidores, tava conversando com o doutor, ele tá nisso, tá naquilo. Sim, estamos no TikTok, estamos no Instagram, no YouTube, Spotify. A gente tá em todas pra você não perder nenhum conteúdo, porque esse é o objetivo, a gente trazer conteúdo de qualidade, esclarecendo muita coisa pra você. Lembrando que o DoutorCast é patrocinado, maravilhosa, Unimed Volta Redonda, sempre com a gente. Palmas, Unimed, obrigada, viu? Trazendo excelentes profissionais aqui, enfim, acreditando no nosso projeto. E a realização do DoutorCast, Ponto de Saúde, Amplia Med e apoio Falo Mesmo, comunicação de quem vos fala aqui. Eu sou a Aline Franco, jornalista, e hoje meu entrevistado, já disse para vocês que é uma especialidade que a gente gosta muito de falar. Ele vai falar tudo pra gente, Dr. Leonardo Carneiro, cardiologista, certo? Certo, Aline. Doutor, obrigada, viu, pela presença aqui. Conseguimos ajustar a agenda, hein? Conseguimos, foi difícil. Agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês, poder esclarecer o máximo de dúvidas aí de todo mundo. E é uma especialidade que é a cardiologia, né? Que sempre falamos sobre esse assunto aqui e como que é ampla essa especialidade, como que realmente ainda tem muitas dúvidas porque ela abrange muita coisa. Sim, sim. Toda vez que se fala de coração, né, se cria uma coisa por trás, né, o coração, né, o órgão mais importante, né, então sempre gera muita atenção, né, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, então sempre gera uma tensão muito maior, que você fala que é coisa do coração, pressão alta, AVC, né? O pessoal já cria uma certa tensão, né? Fica atento. E tem mesmo, né, gente? Afinal de contas, estamos falando deste órgão maravilhoso. Ele vai puxar a sardinha dele, claro. Justíssimo, porque realmente precisa de toda a nossa atenção, de toda a nossa prevenção, de todos os cuidados. É isso que a gente vai falar aqui. Agora, doutor, me conta. Vamos voltar lá, né? Vamos começar do começo. Doutor é daqui de Volta Redonda? Sim, sou de Volta Redonda, crescido, nascido, criado em Volta Redonda. Né? Só saí para poder fazer faculdade fora, especialização, e voltei para Volta Redonda. Meu desejo era retornar para Volta Redonda e consegui. E já estou aqui tô com 14 anos de formado já. Formei em Nova Iguaçu e comecei a minha vida profissional de cardiologia em Volta Redonda. Então a minha história está bem atrelada com Volta Redonda. Só não estudei aqui, mas nasci, cresci. E voltou. E voltei para cá. E exerço a minha profissão aqui com muita satisfação. E daqui ninguém tira, viu, gente? Vocês não cresçam um olho para... Ô, doutor, agora me conta essa história com a medicina. Eu sempre pergunto porque... sempre existem muitas histórias envolvidas na escolha da profissão, sim. E a medicina não é diferente. Tem alguém da família? Como que foi essa decisão sim. pela medicina? Na verdade, é até interessante. Meu pai é médico, né? E lógico que isso aí me influenciou também. Mas o meu pai é ginecologista obstetra, né? E eu entrei na faculdade achando que eu ia ser ginecologista obstetra também, assim como meu pai, para seguir carreira. Como meu pai, já entrei focado naquilo aí, não, vou dar seguimento ao trabalho do meu pai, né? Só que dentro da faculdade tudo muda. É muito interessante isso que você está falando, porque a gente entra uma coisa e sai outra coisa. Ah, não, eu quero ser pediatra, sai neurocirurgião. Ah, eu quero ser oncologista, sai intensivista. E é uma coisa muito interessante mesmo, né? Então, na verdade, eu saí da faculdade não querendo exercer a especialidade do meu pai justamente por ser uma especialidade que você não tinha muita hora para chamado toda hora, final de semana.
sobreaviso, e eu reservo a mim mesmo uma certa liberdade. Não, eu vou começar às 8 da manhã de segunda-feira, vou parar às 18 horas, vou ter um tempo para mim, para minha família. E como filho e como acompanhei ele a faculdade inteira, isso era uma coisa que me incomodava. Então eu falei, caramba, se eu seguir para esse lado, eu não vou ter o meu final de semana para poder descansar ou viajar com a minha família. Então isso aí começou a pesar um pouco na minha decisão, né? Eu formei e também ainda não tinha certeza do que eu ia fazer, até que eu comecei a trabalhar em terapia intensiva. Gostei muito de trabalhar com terapia intensiva, né? Fui convidado para trabalhar no CTI de terapia intensiva. Até me apaixonei mesmo pela cardiologia, um paciente de pós-operatório cardíaco. Falei, não, é isso aí que eu quero fazer. Foi aí que deu o start para poder mudar para cardiologia. Falei, caramba, me encontrei, é isso que eu quero fazer. Que legal. O que é exatamente a terapia intensiva? Quando você fala assim, intensivista, né? Explica pra gente. A terapia intensiva é o paciente que é o médico que cuida de pacientes, né, graves no CTI, né? E existem hoje CTIs especializados, né, em terapia intensiva cardiológica, né? Existem hoje já CTIs especializados em terapia intensiva neurológica, né? E a gente só cuidava de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, troca de válvula, paciente que fez mamária, ponte safena e paciente pós-infartado. Então o foco, né, era mais ou menos essa parte de cardiológica. Lógico que recebia pacientes, né, que não eram cardiológicos quando havia necessidade, mas o foco basicamente era esse. Mas com o tempo também isso foi me cansando no sentido de novo, volta ao que a gente estava conversando, de dar plantão, de não conseguir atrelar com uma vida social. Então eu tentei direcionar mais pro lado de consultório e de exame, né? Que eu falei, não, eu quero poder focar naquilo ali que eu escolhi, de ter uma certa qualidade de vida, de não ficar vivendo só de plantão, dando plantão, passando rotina, passando visita, né? Então eu precisava investir no meu consultório, na minha clínica, então foi por isso que eu decidi ir abandonando essa parte da terapia intensiva e me direcionando mais para a parte de consultório e de exame, que é o que eu faço hoje. Já não dou plantão, acho que já tem uns 4 anos eu não dou plantão, né? Acho muito, muito, muito legal, adoro. Acho, às vezes, sinto até uma falta, né, de tocar um pós-operatório de cirurgia cardíaca, porque é muito legal, mas também são os pós e os contras, né? Exatamente, você não consegue ter tudo, então você tem que fazer escolhas, né? E hoje eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, graças a Deus. E quando você fala de médico intensivista, né? Você já era cardiologista ou não necessariamente precisa ser? Não. Foi ali que chamou a atenção a especialidade? Foi ali que me chamou a atenção para a especialidade de cardiologia. Foi ali que chamou, eu falei, não, eu quero ser cardiologista. Eu falei, nossa, que bacana você cuidar de um infarto, poxa, que bacana você cuidar de um pós-operatório, de uma cirurgia cardíaca. Foi ali que eu realmente me deu o estalo de não, quero seguir para isso aí. Porque, olha só, eu tô lendo o histórico, né, aqui do doutor Leonardo Carneiro. Ele foi graduado, como você disse, pela Universidade de Iguaçu, certo? Isso, Nova Iguaçu. E aí, em Nova Iguaçu, tem a especialização em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é isso? Isso. E especialização em cardiologia pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de São Paulo. Então, primeiro foi o médico intensivista, isso, e ali chamou a atenção pela cardiologia. Por acaso, fui cair num CTI cardiológico, né? Que aí eu falei, não, isso aqui eu achei mais legal do que os outros. Então, aí entre aspas. Acho que são coisas do destino, por acaso. E realmente eu não esperava, né? E foi coisas do destino. Aí eu me apaixonei. Não, além da terapia intensiva, eu quero focar na parte de cardiologia. E aí a gente foi. E me conta assim, quando, né, começou especificamente na cardiologia, assim, qual que era o seu foco de atendimento? Ou é aquela coisa assim, quando você começa é o tudão, né? Você pega tudo e vai sentindo aquilo que você quer nichar. Sim, comecei basicamente isso aí mesmo. Vamos começar com consultório, a gente tem que começar com trabalho de formiguinha mesmo, devagarinho, né, atendendo para poder fazer a sua clientela, o seu nome, as pessoas irem te conhecendo, né? A princípio é o tudão mesmo,
né? E depois eu comecei já na cardiologia a acompanhar um professor meu e uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna, o doutor Eduardo, né? E me ajudou muito e falou, Léo, ergometria no Brasil, assim, tem muita gente que não gosta de fazer, né? A gente tem medo de fazer, de botar o paciente na esteira, de estressar o coração até o máximo. Eu comecei a acompanhar ele e achei muito bacana e falei, caramba, vou investir nessa parte também. E depois eu fui fazer subespecialização de ergometria no serviço, né? Que ele era o coordenador lá em Belo Horizonte. E eu comecei a focar mais nisso em Volta Redonda, além do consultório, fazer exame de esforço, né? É o famoso teste de esforço que a gente chama, o teste ergométrico, né? O paciente odeia, tem medo de cair da esteira, de caminhar, de correr, de passar mal. E o médico também tem medo de fazer, tem medo do paciente infartar na esteira, fazer uma arritmia grave e ter morte súbita. É mesmo, doutor. Então, vamos entender, especialização em ergometria. Ergometria é o teste certinho, ergométrico. Que é o teste ergométrico, na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Isso foi que ano? 2000 tô puxando aí a memória. Isso não se faz, tá, gente? 2014, eu acho, mais ou menos. E aí a gente entra numa parte que você tocou, muito interessante. Existe um preconceito da classe, dos pacientes? Na verdade, o preconceito acho que existe do paciente. O paciente tem medo de fazer o exame, né? Principalmente, às vezes, o senhor mais idoso, né? Tem medo, nunca andou numa esteira, nunca viu. Hoje, da nossa geração, não é comum ver esteira, vai na academia. É a coisa mais normal do mundo. A gente pega criança, às vezes, para fazer teste ergométrico de criança andando na esteira lá. Você já andou esteira antes? Já andei esteira, já. Então, a gente pega assim, um senhorzinho de 80 anos, doutor, pelo amor de Deus, eu nunca subi nisso aqui, eu vou cair, né? Então, acho que o preconceito mais é por parte de quem não conhece, né? É natural do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece. Então, todo mundo tem um certo medo, né, de fazer o exame. Mas o preconceito da classe dos cardiologistas, eu acho que é mais a questão de receio, porque é um exame que você estressa o coração do paciente, né? Você leva o paciente a 200 batimentos por minuto, 200 e pouco. É mesmo? Dependendo da faixa etária, pressão sobe, pressão vai a 20, pressão vai... Já peguei paciente que foi a 30 de pressão. Que isso, doutor? Na esteira, né? Não é comum, não é... Graças a Deus não aconteceu nada, Deus é bom, protege a gente, mas assim... Se você não tiver segurança para fazer o método, né? Se você não tiver seguro, fazendo tudo dentro da técnica bonitinho, tiver, logicamente, carrinho de parada, medicação, um profissional que está te assistindo, que tem um curso de ACLS para poder te ajudar, né? Isso aí gera medo nos colegas, né? Então, acho que é por isso que os colegas não gostam tanto desse exame, que acham que é um exame meio perigoso, né? Mas a verdade é um exame extremamente seguro, né? O índice de complicação de teste ergométrico é 0,01%. Não é 1%, não é 0,1%, é 0,01%. Ou seja, é 20 mil para 1 complicação. Depois de 20 mil exames, você tem uma complicação. Não é muito assim, é um exame muito seguro, e eu gosto sempre de dizer que é muito seguro porque você está vendo o coração do paciente, ele te avisa o que vai acontecer. Eu estou vendo a parte elétrica do paciente o tempo todo. Então, quando começa a dar um problema, eu visualizo e a gente para o exame, às vezes reverte, ou mesmo quando faz uma arritmia, a gente faz uma manobra, faz uma medicação e reverte o problema, né? Então, eu nunca tive esse problema, esse impedimento, esse medo de fazer o exame, até porque o meu professor, né, ele passava muita segurança, ele fazia exame na seleção brasileira de futebol da década de 90, já fez exame no time do Cruzeiro, já fez exame no pessoal do Atlético Paranaense, isso lá na década de 90. Então, os cardiossauros, né? Então, o pessoal cascudo mesmo, que naquela época não tinha muita coisa e está acostumado como diz, pegar o boi pelo chifre mesmo. Então, eu tive confiança com ele me ensinou e graças a Deus, até hoje eu nunca, bater na mesa aqui, nunca morreu ninguém comigo no teste ergométrico. Arritmia, já peguei várias, pego sempre, né? Mas a gente sempre sabe como reverter, se precisa, faz uma manobra, faz uma medicação, pressão alta subiu muito, o paciente passou mal, a gente já tem como acudir, mas índice de óbito, graças a Deus eu não tive nenhum, espero continuar fora da estatística, mas se tiver, pela quantidade de exame que eu já fiz hoje,
totalmente dentro da estatística. Uhum. 0,01, um para cada 20 mil, já devo estar chegando perto disso aí de exame. É muito raro, né? Muito, Realmente. muito raro, é muito seguro. Então você, né, você que tá aqui, tem medo de fazer exame de esteira, não precisa ter medo, tá? Pode fazer tranquilo. Se tiver um médico assistindo, não tem problema nenhum, pode ficar Porque tranquilo. isso que o doutor disse faz todo sentido. Você tá vendo, né? O coração tá lhe dando os sinais. É justamente, às vezes, para ver a própria arritmia, né? Até onde chega. E é um exame que mostra muita coisa pra gente. A gente consegue ver muita coisa. Se a gente mesmo? o exame de vou pedir um exame de esforço para ver risco de infarto do paciente, né? Mostra a principal indicação, avaliação de isquemia miocárdica, mas eu consigo avaliar o comportamento pressórico do paciente, se esse paciente vai ter uma pressão alta no futuro, se ele tem tendência a ter uma pressão alta no futuro. Só com teste? Consigo ver se ele tem uma tendência a uma reação hipertensiva, né, com pouca carga de esforço implementada. Consigo ver. Dá pra gente ver. Consigo ver se ele vai fazer uma arritmia no esforço, que é muitas vezes uma das causas de morte súbita em atleta, é uma arritmia. E o paciente sempre, e a mídia em geral, o público leigo, joga a culpa no infarto. Né? O infarto num jogador de futebol, assim, numa idade nova, acontece, mas é muito raro. Geralmente é uma arritmia. Né? Que é diferente. Que é diferente. Eu vejo ali no esforço, eu consigo ver. Qual que é a diferença da arritmia para o infarto? Vamos lá. O infarto em si é a obstrução da artéria. Quando a artéria obstrui totalmente, ele fecha o canalzinho. É igual um tubinho, né? Você tem um conduíte, né? Eu gosto de brincar sempre, explicar para o paciente. Você tem a tubulação da sua casa. Parou de sair água na torneira aqui, entupiu o cano. Então, basicamente, o infarto é isso aí, entupir o seu caninho, né? Entupiu a artéria. Isso aí é o infarto. Isso aí pode desencadear uma arritmia. Desencadeia uma arritmia, uma fibrilação ventricular, o paciente tem parada cardíaca. Mas o paciente pode ter qualquer outro tipo de arritmia sem ter um infarto. Entendeu? Então, às vezes as pessoas jogam na conta da morte súbita o infarto. Morreu subitamente, infartou. Não, calma. Foi para necrópsia? Viu? Não foi para necrópsia, então não foi infarto. Não pode jogar tudo na conta do infarto. Então, o teste Gomedes consegue me mostrar isso tudo. Voltando lá no começo da sua pergunta. Eu consigo avaliar a isquemia miocárdica, consigo avaliar a resposta hipertensiva do paciente, capacidade funcional do paciente, tá? O quanto de esforço ele atingiu, a resposta vagal do paciente, eu consigo ver se ele está bem condicionado. A gente consegue avaliar isso tudo num simples exame de esforço. Então, ele traz muita informação para a gente quando é bem feito. Né? Então, dá para a gente extrair muita coisa do exame. A arritmia é quando o coração ele tá de uma forma leiga, né? Descompassado, o ritmo dele não está como deveria? Exatamente. A arritmia é quando bate fora do compasso. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Né? Ou lento demais ou rápido demais. Ou lento demais, né? Que é um ataque à arritmia, ou baixo demais, que é uma bradiarritmia, né? E também tem os bloqueios cardíacos, aí a gente entra em outro assunto, né? Não deixa de ser uma arritmia, mas aí está tendo um problema na condução elétrica também, né? Tudo isso aí é arritmia e tudo isso aí pode gerar morte súbita. É grave, então? Ou pode ser grave, ou depende de cada arritmia? Sim. Pode ser ou não grave, depende da arritmia. Não é toda arritmia que é uma arritmia grave, que a gente chama de arritmia maligna, que vai causar a morte, né? Pelo menos imediatamente, né? As arritmias mais preocupantes, a gente vamos dividir grosseiramente assim, tem as arritmias ventriculares e as arritmias supraventriculares. Geralmente as arritmias ventriculares a gente considera como arritmias mais graves, né? Que geralmente é o que causa a morte súbita de atleta, né? Uma taquicardia ventricular sustentada, ou uma fibrilação ventricular, que é a mais grave de todas, né? Essas aí são as que causam a morte, né? Por exemplo, uma fibrilação atrial, né? Uma taquicardia supraventricular, um ataque supra, são arritmias supraventriculares e já são menos danosas, são menos graves. Qual que é a diferença? A gente vai perguntando, gente. A diferença é onde está a arritmia. A arritmia ventricular está nos ventrículos, né? E a arritmia supraventricular estão nos átrios, né? E como o ventrículo é a principal, vamos botar assim, a principal bomba, né, do coração, é onde impulsiona o sangue para jogar o sangue para frente. Uma arritmia causada ali, por exemplo, no ventrículo esquerdo, é uma arritmia muito séria. Mais grave. Entendeu? Uma arritmia mais grave. E geralmente é o que acontece nos atletas, né?
Por que que geralmente é? Por causa do esforço mesmo? Vamos lá. Ou não existe, né? Não, existem várias causas. A causa, então, as principais causas, né? A principal causa de morte súbita em atleta, no caso, é a miocardiopatia hipertrófica, né? Miocardiopatia hipertrófica. O coração ele tem um problema no bombeamento do sangue, né? Quando ele vai bombear o sangue, né? Para a circulação sanguínea, como se ele espremesse. Tem dificuldade. Tem dificuldade de sair, o paciente desencadeia uma arritmia e morre. Falando grosseiramente, né? É repentino, então? Sim, e muitas vezes cai na conta do infarto. Dá para prever num exame? Se o paciente... Dá para prever. Se o paciente for fazer o check-up, a gente consegue pegar no eco. A gente consegue pegar no ecocardiograma. Olha como é importante, sim, né? A gente vê na esteira, tem um padrão elétrico, né, clássico de miocardiopatia hipertrófica, a gente consegue ver no traçado do eletro. A gente consegue suspeitar, né, só pelo traçado do eletrocardiograma, né, mas o diagnóstico a gente faz pelo eco, ressonância cardíaca, né, por isso que é tão importante você fazer o check-up. Às vezes você tá lá na sua academia lá fazendo sua esteira normal e morreu na esteira, morreu na academia lá fazendo infarto. Calma. Pode ser infartado? Pode. Infarto em jovem acontece? Já vi infarto em jovem. Eu acho que o meu recorde é 27 anos. Nossa. Paciente que realmente infartou por obstrução na coronária, né? E realmente o infarto mesmo. Mas muitos desses atletas que a gente vê, eles tinham implantação anômala de coronária, ou tinha uma miocardiopatia hipertrófica, ou tinha uma displasia ritmogênica do ventrículo não diagnosticado, né? E causou a morte súbita e põe lá na conta do infarto. Essas são características de atletas, assim, de casos em atletas? Ou isso pode acontecer com qualquer pessoa, ou mais em atleta? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas mais em atleta, porque também tem o que é chamado coração de atleta, que o coração é super... como se, igual o cara que vai na academia, vai malhar muito, fica muito forte, né? Então existe o coração de atleta também. Que vai ao limite sempre, você pega um atleta, o atleta em repouso está batendo a 45, 42, né? Muito condicionado, né? Então às vezes a gente fica na dúvida, realmente é coração de atleta? Não é, né? Então a gente pede para o paciente se descondicionar, né? Vai se descondicionar uns 3 meses, a gente vai ver se regride aquela alteração, né? Que a gente visualizou, né? E na maioria das vezes, às vezes é coração de atleta mesmo e é menos mal, né? Porque se for miocardiopatia hipertrófica mesmo diagnosticado, né? Esse paciente está totalmente proibido para atividade competitiva. Atividade é proibitivo, não pode fazer atividade competitiva. Já pegou casos assim? Já peguei não assim, paciente meu, atleta meu, porque aqui em Volta Redonda a gente, né, não pega muito, mas colegas em serviços que fazem tratamento só com atleta tem muito. Eu tenho paciente de miocardiopatia hipertrófica, mas não atleta, né? Mas e o mais engraçado é que geralmente quem não quer fazer atividade física tem que fazer, e aquele que quer fazer, às vezes não pode. Porque né? Tem esse tipo de porque condição. Tem esse problema, às vezes até chora, né? Não pode fazer nada mesmo, doutor? Atividade física competitiva é proibitivo. Mas assim, uma caminhada... Não, uma caminhada, sim. Isso aí pode. Que é até saudável, né? Sim, até mas atividade competitiva, qualquer uma tá proibida, com risco de morte súbita. Ou competitiva, ou talvez aquela atividade que leve um esforço alto, assim, né? Às vezes um futebol no final de semana, aquele cara que joga muito, famoso fominha, de bola, também tá proibido, entendeu? É lógico que ele não deve não se exercitar, né? O que a gente fala dentro da cardiologia, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, né? Então, mesmo esses pacientes vão se exercitar, vão fazer alguma coisa, mas que force muito, falando leigamente assim, e de forma competitiva é proibitivo. Quando você fala coração de atleta, quais são essas características? Você já deu aí já falou que às vezes o coração de atleta em repouso ele tá a quanto? Você pode bater, você pega um paciente batendo a 45, uma que pessoa é muito baixo. Muito baixo. Aí a gente volta lá naquela questão das taquicardias e das bradicardias que a gente falou no comecinho, né? O limite normal da frequência cardíaca para pessoa adulta é entre 50 e 100. 50 e 100 tá 50 normal. E 100, é o que a gente chama de normal. Um adulto. Sim, lógico que o paciente que é mais condicionado, né, vai na academia, mas vai chegar e vai examinar, ele vai bater 65, 64, né? O paciente é mais gordinho,
sedentário, não faz nada, vai chegar lá bater 99, 98, Vai tá na 90, risca. entendeu? E o atleta não, ele tende mais a bradicardia. Mas pra você fazer o diagnóstico do coração de atleta... A bradicardia que a gente chama é aquela A frequência frequência mais mais baixa, baixinha abaixo mesmo. de 50. Tá? Abaixo de 50 é bradicardia. Acima de 100 é taquicardia. Existem as taquiarritmias, né? Que quando a frequência sobe muito. E existem as bradicardias, que quando a frequência abaixa demais. Né? Mas, teoricamente, no grosso modo, se você está entre 50 e 100, você está na faixa normal. E o de atleta pode ser mais baixo e também, quando sobe, pode também subir muito ou não necessariamente? Na verdade, isso é até interessante. O atleta, a frequência dele sobe mais devagar quando a gente coloca ele na esteira. Né? Ele vai subindo mais gradativamente, justamente por causa do condicionamento físico. Ele é mais condicionado, exatamente. Né? Você pega um paciente descondicionado, você já põe na esteira, ele já está batendo a 98, tirando o nervosismo, se ele não estiver nervoso, né? Porque às vezes só de estar nervoso, de estar fazendo o exame, a frequência já sobe. E a pessoa se tem gente que já chega nervosa. Muitos. Mas tem, assim, muitos também não, né? Mas você já põe ele na esteira e você vê que ele atinge a frequência cardíaca máxima dele, submáxima, máxima, muito rápido. Isso aí é um sinal de descondicionamento físico. Ele está com baixo condicionamento físico. O atleta, às vezes, a gente tem que suar, implementar uma carga de esforço bem pesada no exame para ele poder atingir a frequência cardíaca máxima. Dá trabalho? Às vezes dá trabalho, mas a gente consegue. Às vezes a gente nem consegue, a gente vai, o cara já tá, né, mas ele não chega lá a 204, se for paciente jovem, às vezes a gente nem chega, mas chega no limitezinho do que a gente já tem que extrair, já tá no talo mesmo, né? E aqui em Volta Redonda a gente tem uma experiência bacana, os atletas do Voltaço fazem exame lá com a gente, lá na clínica. Aí eu tenho prazer de fazer os exames dele de pré-temporada, todinhas. Chega o atleta novo, o Alex me liga. Alex, um abraço pra você se estiver assistindo aí. Ele me Manda mesmo, Alex. Doutor, chegou o paciente novo aí, tô precisando botar na esteira. Não, traz aí, Alex, vamos fazer o exame dele. E como é que estão os nossos atletas? E não morreu ninguém, tá vendo? Oh, meu Deus. Não morreu ninguém. Mas eles estão bem, doutor? Ou tem que puxar a orelha às vezes, hein? É engraçado que quando eles chegam de pré-temporada, eles fazem filinha lá para poder fazer o exame. Às vezes a gente faz 5, 6, às vezes 10 atletas no mesmo dia, aí fica um sacaneando o outro. Ei, comeu pizza demais, você comeu hambúrguer demais, bebeu refrigerante demais. Eles chegam mais descondicionados. Né? Porque tá voltando não tá começando a pré-temporada, né? Então tá acima do peso, vai começar o treinamento, né? Então eles às vezes estão mais gordinhos, mas rapidinho, menino novo, né? Rapidinho pega condicionamento de novo. Como é que pode esse negócio, né, do famoso menino novo, né? E a idade realmente, ela não perdoa, né, doutor? Porque quem tá um pouco mais velho, é mais difícil mesmo? Ou isso depende de cada um? Isso é um pouco, vou te falar que isso é um pouco... mito. É mito, porque eu atendo muito idoso também, né? E hoje a gente vê idosos, você põe o idoso na esteira, anda muito bem, né? Porque faz a atividade da terceira idade, faz o alongamento do grupo da rua, do bairro, vai na associação dos aposentados, faz hidroginástica, faz caminhada. Então, ele às vezes está muito mais ativo do que pessoas como nós, que estamos aqui sentados atrás da mesa, trabalhando 12 horas por dia, com estresse a todo momento. Você põe um senhorzinho nessas condições aposentado, 70 anos, 68 anos, já aposentou, mas está ativo. Depois você põe um jovem de 34 anos que trabalha o dia inteiro, tá gordinho, você vai ver o senhor deu banho nele. As pessoas estão mais conscientes, né? Então... Sim, eu acho que o idoso a gente já conseguiu incrustar isso nele de a importância da atividade física. Eu acho que isso já está bem sedimentado. Aí eu acho que hoje os pacientes mais novos, essa geração mais nova, ela está precisando... É lógico que eu falo sempre com os pacientes, o seu problema, você tem que diminuir o risco de trabalho, diminuir o estresse. Eu falei, doutor, como é que eu faço isso? Eu falei, não sei, quando você descobrir, você vem aqui e me conta também, para poder contar para todo mundo, né? Mas acabou que o idoso, por conta de estar aposentado, ele consegue se dedicar mais à atividade física, então acaba que ele, muitas vezes, ele está muito mais bem condicionado que um jovem ativo numa idade que a gente consideraria que era para estar voando. Que às vezes não prioriza, né, esse tipo de
de cuidado mesmo, mas como é importante a gente ver aí essa questão da prevenção. Para você que chegou agora, estamos falando sobre o famoso teste de esforço, teste ergométrico aqui com o doutor, que é cardiologista e está contando um pouquinho que, na verdade, trata de tudo, de muitas coisas, porque não tem como fugir, né? O cardiologista realmente, mas é um dos focos de trabalho do doutor. Lembrando que o nosso podcast você encontra em todas as plataformas, é só você seguir, curtir a gente. Nosso patrocinador Unimed Volta Redonda, nossos agradecimentos, estamos junto, e também Realização Ponto de Saúde e Ampliamed. Segue a gente lá nas redes sociais, ativa o famoso do sininho para você não perder nada. Nós temos o nosso canal de cortes também. Tudo isso aqui vai estar, às vezes, tá na íntegra, mas também vai estar um pouquinho picotadinho para você encaminhar para aquele seu coleguinha que não tá fazendo o dever de casa, né? Seja ele aí mais jovem, mais velho. O doutor já deu o bizu aqui que os mais jovens, às vezes, não... Passando vergonha. Estão passando vergonha perto dos mais velhos. Sim. Aí que estão priorizando mais esse tipo de cuidado e de prevenção. Doutor, teste ergométrico, né? O teste de esforço pode ser feito a partir de que idade? Qual que é o recomendado? Porque você disse que até criança pode fazer. Por quê? Faço teste de ergométrico de criança. O cardiopediatra indicou, a gente põe na esteira e faz. Não tem problema nenhum. Tem colega que não gosta de fazer teste ergométrico de criança. Eu acredito que o padrão eletrocardiográfico da criança é um pouco diferente, né? E acho que seria até interessante, vai para uma dica para um próximo podcast aí, chamar um cardiopediatra para até falar sobre isso, que é muito interessante. Tá? Que existe essa indicação, que vem do pediatra ou do cardiopediatra. Sim. A nossa cardiopediatra que trabalha com a gente lá na clínica, a doutora Ana Paula, coincidentemente minha colega de turma. Ana, um abraço para você, se você estiver assistindo aí também. Pessoa maravilhosa, excelente profissional. E fica em cima disso. Manda paciente para fazer exame com a gente direto, que às vezes criancinha de 5 anos, 6 anos, tá? 10 anos, 12 anos. Teve um evento, desmaiou na atividade física no colégio, né? A doutora vai fazer a investigação, manda pra gente fazer. Não tem idade mínima e também não tem idade máxima. O paciente conseguiu andar na esteira, pode fazer. Mas é claro que aquele limite de frequência cardíaca é diferente. Sim, com certeza. Para criança, qual que é o normal? Normal, que a gente tem que pegar sempre a tabelinha mágica que a gente faz. Você quer saber a sua frequência cardíaca máxima? 220 menos a idade. 220 menos a sua idade. Sua frequência cardíaca máxima. Olha só, é uma assim. Continha simples. Bem simples. E com a criança a mesma coisa? Mesma coisa. O idoso também, mesma coisa. É lógico que tem as limitações do exame, né? O paciente tem um marca-passo, o paciente, né? Nesses casos aí tem uma limitação, não é técnica, é técnica da parte eletrocardiográfica, que ele tem um bloqueio, é de 3º grau, a gente não vai conseguir ver certas coisas, o exame não vai mostrar pra gente tantas coisas. Mas é mais a alimentação física mesmo. Né? A gente consegue extrair outras coisas do exame também, além dessa parte. Consigo, pelo menos, avaliar o comportamento pressórico da criança no exame, ou avaliar o comportamento pressórico do paciente mesmo com marca-passo. Não vou conseguir avaliar bem a parte eletrocardiográfica, mas a parte da parte pressórica eu vou conseguir ver perfeitamente. Muito interessante. E pensar nisso, tanto na infância quanto no adulto também, o histórico genético tem alguma influência para, vou procurar um teste ergométrico mais cedo? Qual que é a idade indicada? Ou não tem isso realmente? Se sentiu mal? Não sei. Na verdade, idade certa não existe, porque a gente acabou de falar que crianças, né, tendo a sua indicação, vamos fazer com 5 anos, 6 anos, 12 anos, pode estar liberado fazer. Normalmente a gente pede para você fazer o teste ergométrico, né, se você tem um histórico familiar de morte súbita precoce, né, como diz morte súbita, de novo, joga tudo na conta do infarto, né? Morte súbita, né? A gente teve uma morte de causa às vezes desconhecida e infartou, enfim. Teve uma morte súbita com menos de 50 anos, a gente, né? Principalmente com menos ainda de 50 anos, né? 40 e poucos anos, doutor, eu tive um pai e um tio que morreram com 42 anos. Meu amigo, todo ano você tem que fazer no mínimo um teste ergométrico, a depender do seu caso, até um exame um pouco mais apurado, é um exame um pouco até mais avançado, dependendo do seu histórico familiar. Né? Que o histórico familiar, lembrando, é um fator não modificável, né? A gente não consegue modificar o nosso DNA, pelo menos por enquanto. Né? Já a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, né? Isso aí tudo dá pra gente mudar. Né? O nosso DNA a gente não tem como mudar. Então, se você tem um histórico
familiar de morte súbita precoce, você deve fazer um teste ergométrico pelo menos todo ano. E a critério do seu cardiologista, você deve, às vezes, até fazer um exame um pouco mais apurado, mais avançado. Recentemente, eu peguei um caso de 2 colegas médicos aqui, que são até amigos pessoais, foram fazer exame lá com a gente, e eles tinham um histórico familiar de forte, de doença coronariana, 2 médicos aqui da região, e confirmou no exame dos 2. Um fez a revascularização, abriu o peito, e o outro ganhou 2 stents. Isso Todos depois com do 40 e na faixa de 40 e poucos anos, ambos. A gente pegou no teste ergométrico, os 2. Precisou fazer essa intervenção após o exame? Após o exame, a gente pegou no teste. O teste mostrou a necessidade, Sim. porque provavelmente isso traria algum susto em algum momento precoce ali. Talvez até uma morte súbita. Olha só. Provavelmente uma morte súbita. Provavelmente. Muito, gente. Isso é um assunto muito... Médico, para ver que médico fica doente também. Viu? Não é só A casa de ferreiro não pode ser tem que ser de ferro, não. né? E se eu não me engano, eles estão na faixa de 40 e poucos anos, esses 2 colegas médicos aqui da região. Então, você vê como é que é um exame que mostra muita coisa, quando bem feito, quando você consegue extrair muitas informações dele. É a consciência mesmo da prevenção, que tanto se fala, e às vezes as pessoas banalizam, né? Deixa, porque... Tem medo de fazer o teste, eu vou cair da esteira. Esse exame chato, tem que fazer isso aqui, isso é muito chato, meu médico todo ano pede isso. Aí, faz parte da rotina, faz né? parte, Você às vezes não tem que ir no urologista, tem homem que reclama de ir no urologista, tem mulher que reclama de ir no ginecologista, é incômodo, é chato, desconfortável, mas quanta coisa que a gente pega, Com certeza. Às vezes um exame bobo, simples, que vai durar ali 10 minutos. Isso que eu ia te perguntar, pode durar quanto tempo? Porque eu imagino assim, né? Uma esteira e você vai colocando a carga, vamos entender esse exame. E aí, para chegar numa frequência alta, depende do tempo de cada um. É muito individual. A gente explica sempre ao paciente que você vai andar até você cansar, ou até você sentir algum mal-estar, alguma coisa, aí você avisa que a gente para, ou a critério, lógico, do examinador, viu alguma arritmia, alguma coisa grave, para. Mas um paciente condicionado, normal, o tempo de média do exame é 10 minutos, mais ou menos, 8 a 10 minutos, Rápido. É rápido. É a média que os pacientes fazem. Então, de 8 a 10 minutos, no máximo, dificilmente passa disso. Mas não é porque você fez 6 minutos que você tá, meu Deus, tô infartando, tô com um problema sério, Ou, às vezes, você só tá mal condicionado. Mal condicionado. Entendeu? Como tem tantos aí, né? E eu Muitos. me incluo nessa... Porque é complicado, infelizmente às vezes a gente não prioriza, mas a saúde deveria. A gente tá todo errado, tá, gente? Mas é porque não é um exame, eu imagino o receio, porque não é um exame confortável, mas nem tudo que é confortável a gente tem que deixar de fazer. Porque como bem o doutor colocou, às vezes é pra ir no limite mesmo, né? Eu gosto de brincar com os pacientes. Se fosse moleza, não chamaria teste de esforço, chamaria teste de repouso. Repouso, de conforto. Então realmente é para te esforçar, quanto mais eu te esforçar, mais informações eu vou conseguir extrair de você, do seu exame. Então, dê o seu máximo, que você vai mostrar para o seu médico mais coisas, que estão escondidas ali atrás. Agora, vamos lá. Quando aquela pessoa, às vezes, está na esteira, não no teste, mas numa academia, e tá querendo avançar ali, não, eu vou conseguir, vou fazendo qualquer outra atividade, e começa a sentir um mal-estar. O que é perigoso, doutor? Qual que é o mal-estar? Não, eu aguento, eu vou correr mais 15 minutos, eu vou forçar a barra. Existe uma percepção própria, assim, que a pessoa precisa estar atenta, tá doendo o peito, ou isso é normal do próprio esforço, que tem gente que reclama de dor no peito, né? Sim. O que a gente sempre preconiza, deu dor no peito, é um sinal de alerta. Parou. Não é normal ter dor no peito no esforço. É normal você ter cansaço no esforço. Quando você faz esforço, todo mundo fica cansado. Lógico. Cada um com menos esforço ou mais esforço, depende do condicionamento de cada um. Mas dor no peito não é uma coisa comum no esforço. Então, se você teve dor no peito no esforço, já levanta a anteninha, vai procurar o cardiologista, que pode realmente ter alguma coisa por trás. Esse colega médico que nos procurou, ele corria na rua, estava correndo, com o sogro e começou a ter dor no peito. Não é possível. Aí parava, melhorava a dor. Aí corria de novo e voltava a dor. Até que ele procurou a gente, foi investigar.
e realmente já estava bem obstruído e ele foi para a cirurgia de revascularização. Hoje está bem, graças a Deus, está muito bem, já está voltando às suas atividades normais, mas o principal é a dor. Teve dor no peito, no esforço, é um sinal de alerta, né? E muitos outros procuram a gente por causa de tontura, desmaio, né? Mas isso aí eu ponho um pouco a culpa no próprio paciente, às vezes quer forçar muito, ou às vezes no personal que pega muito pesado no paciente descondicionado. Então você já vai meu puxão de orelha a ambos, né? Você que está descondicionado e você personal, pega mais leve no seu paciente que está começando no esforço, que é muito comum a hipotensão no esforço, pós-esforço. Vai devagar, vai gradativamente, você vai se recondicionando a poder atingir patamares mais elevados. Você ficou 2 anos parado, longe da academia, engordou, quer voltar fazendo a mesma coisa que você fazia antes? Não vai fazer. Não vai fazer. Né? E muitas vezes quer, não, porque eu fazia, eu quero fazer de novo. Vai passar mal. E passa mal mesmo. E chega pra gente muito caso de passou mal na academia, desmaiou, né? A gente faz o teste, vira o paciente de ponta cabeça e às vezes, na realidade, não tinha absolutamente nada, só forçou demais mesmo, foi uma hipotensão pós-esforço, né? Porque pode ter o desmaio mesmo, né? Pode ter sim. Então, vai devagar, começa, né? Um ritmo devagar, não adianta você querer correr se você não consegue nem ficar em pé primeiro. Então, uma coisa de cada vez. Você fica em pé, você anda, você caminha, depois você corre, depois você tá correndo. Maratona. E fica aí o alerta pro paciente, pro personal, encaminhar, inclusive, essa pessoa, olha, eu quero ver a opinião do cardiologista. Sim, né? até pro próprio profissional da área ter a segurança dele forçar até mais com até o onde aluno pode dele. Ir, né? Eu quero, vai lá, eu pego isso com o seu cardiologista, faz um check-up, agora eu também vou te arrebentar, vou te levar nos... agora que eu vi que pode, meu filho, deu ruim. Aí agora você vai sofrer na minha mão também. Então, isso é que a gente fala que é a importância de passar no cardiologista e eu acho até as academias que não cobram avaliação cardiológica um pouco... Displicente, né? Eu achava que deveria ser... Eu não gosto muito dessa palavra obrigatório, mas eu deveria ser... uma prudência, né? Se realmente tem um aval do médico, né? Do cardiologista, não que todo mundo que tem que fazer academia tem que fazer teste de esforço, tá, gente? Isso aí também não é obrigatório, né? O médico vai pesquisar, vai avaliar. Mas é um cuidado, né? Realmente. Mas é um cuidado maior. Você tem 18 anos, você não tem história familiar, você não usa drogas, não tem problema de saúde nenhum, né? Tem um eletro de repouso normal, né? Teoricamente, pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você está dispensado o teste ergométrico. Mas a ida ao cardiologista eu acho que é o básico que a gente... É o mínimo de prudência, de zelo que a gente deveria ter com a nossa saúde. Né? Que aí quem vai indicar o teste ergométrico ou não é um médico. Mas eu acho que realmente é um zelo, é um cuidado e a gente às vezes negligencia o básico. Fica querendo fazer e acontecer com um monte de coisa lá na frente e o básico a gente está esquecendo. Não conta, doutor, pós-Covid, né? Esse assunto que a gente fala em todas as especialidades, não tem como fugir desse assunto. Porque existem reclamações de diversos aspectos. Vem neurologista aqui, a gente fala sobre a memória. Vem, enfim, a respiração. E o coração, claro, sentiu também, né? As pessoas estão mais cansadas. Como que é isso? A dor no peito? Quais são as principais queixas? Você percebeu essa movimentação no consultório? Sim. É interessante. O pós-Covid tem queixas várias, né? A gente... todas as doenças possíveis dentro da cardiologia, já pegamos bradiarritmia, ataque à arritmia pós-Covid, hipertensão pós-Covid, cansaço pós-Covid, tudo que você pode imaginar, infarto pós-Covid, muito. Né? Então, arritmia, ataque à arritmia, bradiarritmia, mas a queixa mais comum é o cansaço mesmo, né? É a queixa que a gente pega quase todo dia. Né, o paciente chega, doutor, vi aqui que estou cansado tipo pós-Covid, fala assim, é o terceiro do dia hoje. Então, só no dia. Só no dia de hoje é o terceiro, né? Graças a Deus, na maioria dos casos, a gente faz o exame e não acha nada, né? Mas esse cansaço pós-Covid é a queixa mais comum que a gente tem pego. A hipertensão pós-Covid, assim, também tem aparecido bastante, tem pego alguns casos, paciente que nunca teve pressão alta, teve Covid, começou com hipertensão, tem aparecido alguns casos também. A arritmia já teve mais, né? A arritmia, mas agora eu tenho pego mais cansaço e hipertensão. É o que a gente tem visto mais. Infarto teve muito também, mas agora menos. Mas é mais a hipertensão e o cansaço ganha disparado.
Não tem como, né, doutor? E algum desses geralmente é tranquilo, entre aspas, ou são situações graves? Esses dois são mais tranquilos, né? O cansaço pós-Covid a gente investiga, faz toda a investigação, os métodos complementares necessários. Na maioria das vezes a gente não acha nada, vida que segue, recondicionamento físico. Não tem né? nem medicação, A gente manda nada, pro colega pneumo também fazer a avaliação dele também, não achou nada também, recondicionamento físico, né? E vida que segue. A hipertensão, a gente toma um remédio, né? De novo também, atividade física, dieta, hipossódica, vamos pra academia, né? E a gente trata também, mas muitas vezes vai ficar hipertenso para sempre mesmo, né? E por quê? Aí isso a ciência vai ter que responder ainda. Ainda tem muita coisa pra gente poder entender, né? Pra gente poder entender em relação a isso, mas é bem comum a hipertensão pós-Covid e o cansaço é o ganho disparado, com certeza. Agora, voltando um pouquinho naquele assunto do atleta, né? O atleta de fim de semana. E aí eu lembrei de um caso aqui do Rafael Heinzel, que foi um jornalista que estava nesse caso por alto. Isso, estava naquele voo lá da Chapecoense, né? Ele sobreviveu ao voo. E aí, um ano depois, jogando bola, 40 e poucos anos também, novo. E infartou, acho que foi um infarto mesmo, fulminante, a gente não sabe exatamente. Ele estava jogando bola? Isso. O famoso morte súbita, né? Morte súbita. Como que é isso? Porque se fala muito também disso, o doutor em algum momento tocou aqui no nosso bate-papo, falou sobre aquele jogador de fim de semana. Isso é perigoso? Por que é perigoso? Por que isso acontece? Sim, às vezes o jogador de fim de semana é mais perigoso que o jogador atleta profissional, porque, de novo, o atleta profissional ele vai fazer o check-up pré-temporada, ele tem um acompanhamento do cardiologista, do médico do clube, né? Então, teoricamente, ele está investigado. Teoricamente, ele está investigado. É para poder afastar realmente uma morte súbita, uma arritmia durante o jogo. O atleta de fim de semana, muitas vezes, nunca subiu numa esteira de cardiologista. É o hobby, né? E é o hobby dele, eu jogo bola toda quarta-feira, igual meu sogro. Meu sogro não joga mais bola hoje, mas meu sogro era fominha de bola. Ela futebol 3 vezes por semana, se deixasse 4 vezes por semana. Daí pergunto se ele já fez teste ergométrico alguma vez antes de jogar bola. Com certeza não tinha feito. Hoje ele não joga mais bola, porque ele tem prótese, né, dos dois lados, mas era fominha de bola. Mas o 3, 4 vezes na semana ainda pode ser considerado uma atividade física mais frequente do que aquela muito pontual? Vamos lá. O que é atividade física frequente? Considerado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 150 minutos semanais de atividade física. 150 minutos semanais, se você faz 150 minutos semanais de atividade física, ou dá 10 mil passos por dia, você não é mais sedentário. Por dia? Por dia, 10 mil passos por dia. Parece pouquinho, conta no seu Apple Watch aí, pra você ver. Na minha última semana eu dei 6 mil, porque eu tava no evento, eu achei que eu tava abalando. Abafando, fez só 50%. E é por dia. Por dia. E 150 minutos por semana. Você tem que ficar, o seu trabalho tem que ser andar, né? Você tem que ser carteira, tem que trabalhar andando, né? O carteiro bate fácil. Mas voltando lá na sua pergunta inicial do atleta de fim de semana. Eu acho que esse aí é o mais importante do que o atleta profissional. Porque o atleta profissional, ele já faz o check-up pré-temporada, normal, né? Principalmente se ele virar um atleta, né, de ponta, que vai jogar profissionalmente em clube. Hoje qualquer clubezinho faz check-up, pelo menos qualquer clube decente, né? Assim, um mínimo que tem um mínimo de zelo pelo atleta vai fazer um check-up, no mínimo pré-temporada do seu atleta, né? E o paciente de fim de semana, ele joga bola, às vezes tá gordinho, né? Não tá fazendo nada e ele acha que aquele joguinho dele final de semana ele tá ativo. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a anamnese no pré-exame, no pré-teste de esforço, a gente pergunta, faz atividade física? Faz, doutor, jogo bola todo final de semana. Que dia? Sábado, 20 minutos. É perigoso, então. O cara dá um pique, né? Faz um esforço maior, infarto, mas casos tem um monte, em Volta Redonda, há muitos, né? Em Volta Redonda e a região toda aqui, de vez em vira e mexe, morre um jogando bola. Né? Em todas as idades. Então, você que é o atleta de fim de semana, vai fazer seu check-up também, pra você não dar trabalho pros teus colegas lá, ter que fazer massagem cardíaca você dentro de campo. Ainda vai atrapalhar a bola da rapaziada lá. A pelada da galera, gente, olha só. Mas realmente é muito sério, tem que cuidar, porque dá um pique nesse coração, né? Sim, ainda mais no coração que tá descondicionado.
né? Você gera uma descarga de esforço muito forte e o paciente está descondicionado, né? E quando a gente fala assim, infartou e quando infarta, a gente escuta muito isso. Quando infarta novo, aí que é fulminante mesmo, que aí mata mesmo, diferente, tem o pessoal que tem as pós-graduação em medicina, né, que aí fala em tudo. Não, porque é diferente do mais velho. Mais velho, quando infarta, ainda dá pra ir, faz uma intervenção, tal. É verdade? O que é verdade? O que é mito, doutor? É verdade e é mito também, né? Tem paciente realmente que infarta. Se fosse assim, o idoso infartava e não morria, morre também. Né? Mas assim, não deixa de ser verdade, porque o paciente mais novo não tenha o tempo, né, da gente gerar aquela que a gente chama de circulação colateral, né? Tentando exemplificar elucidamente aqui. Vamos lá, didaticamente. É como formam novos canaizinhos, né? Como se fossem novos canaizinhos para poder levar isso com o tempo, para levar o sangue para o seu coração. E isso leva tempo, né? E isso leva tempo, não é do dia para a noite. Então, a chance do paciente idoso já ter, né, uma circulação colateral maior, e o paciente mais novo é menor. Por isso que fala que o novo é fulminante, né? Mas assim, não é porque o infartou novo vai morrer também, tá condenado, não. Mas sim, pode, não deixa de ser verdade isso aí que você falou. Vou te fazer uma pergunta aí pessoal também. Porque imagino, vendo tantos casos e eu escutando aqui, como leiga no assunto, né? Apesar de me achar com pós-graduação em DrCast aqui, né? Dá medo, doutor? Dá medo de ver tantos casos, alguns casos, porque a sua rotina é essa, né? Sim. E às vezes eu fico escutando as histórias aqui falando, nossa, eu preciso me cuidar, nossa, eu preciso pensar em cuidar de fulano, de quem a gente ama, porque é tudo muito arriscado, né? Tem muitos riscos. Eu acho que a verdade é o seguinte, a gente que é médico, a gente meio que tem que se blindar para isso, a gente não pode também se deixar influenciar, senão a gente pira, imagina o psiquiatra. Com né? Então não tem nenhum psiquiatra normal, né? Então a gente meio que tem que entender, né, a situação da gravidade do paciente, tratar aquilo ali dentro da medicina, racionalidade, dar o amparo emocional para o paciente, que muitas vezes isso aí faz total diferença. E hoje, no corre-corre, no dia a dia, às vezes o paciente vai no consultório, só de você conversar com ele, bater um papo, você resolve o problema dele. É incrível isso aí que eu tô falando. Já calma. Principalmente agora no pós-Covid, pós-pandemia. Só do paciente ir lá, às vezes ele tá com várias queixas, um monte de coisa. Você nem tocou no paciente, você nem examinou o paciente ainda. Você já sabe que o problema dele é alguma coisa emocional, algum problema que ele tá passando pessoalmente, ou no trabalho, com o filho. Aí quando você já descobre aquilo ali, aí você pede os exames, você prova para ele que não tem nada e você fala, mas é aquilo ali. Aí o paciente chora, aí o paciente conta, e você vê às vezes sem passar um remédio, né? Às vezes realmente é só no bate-papo você já consegue pescar, né? Principalmente quem já é mais cascudo, você já só no bate-papo ali, às vezes só o paciente sentar na primeira frase que ele fala, aí eu dou Maria, tudo bem com a senhora? Não, doutor, não tá tudo bem, não. Pronto, você já sabe que tem alguma coisa ali por trás, a mais do que é realmente a doença cardiológica, a doença física, tem alguma coisa assim, no mental. Emocional. E hoje é o que a gente mais pega, né, de queixa, pelo menos e eu tenho certeza que todos os colegas cardiologistas aí, é de dor no peito, cansaço, palpitação, de origem de estresse, de ansiedade, né? Que a nossa sociedade hoje é doida, né? Que a gente trabalha igual máquina, né? Só que até a máquina dá problema, imagina a nossa máquina, né? Então chega uma hora que o emocional pesa. Então chega... Eu tenho experiência em casa, né? O marido ansioso e começou a se sentir mal, época da pandemia, como isso trouxe à tona, né? Muito. E aí fez o teste e foi aprofundar para ver. Até nós médicos. Até os médicos, né? Ninguém tá blindado. Sim. E aí foi ver e realmente era uma questão emocional mesmo, de ansiedade, de estresse. Isso muito comum, né? Muito comum, pós-pandemia, então foi demais. A gente chegou a fechar a clínica por causa da pandemia uma semana, né? Quando deu aquele lockdown geral, aquele pico lá, não lembro se foi em abril, ou foi em maio, agora eu não me recordo bem, mas a gente fechou a clínica, fecha, não fecha, abre, não fecha, os pacientes estavam desesperados, a gente teve que abrir a clínica de novo,
né? E os colegas mais idosos ficaram em casa. Eu fui para a linha de frente com mais 2 colegas, tanto que eu peguei Covid logo cedo, não tinha vacina, não tinha tratamento precoce, não tinha nada, né? Eu peguei Covid em maio, né? Passei tranquilo, tanto que eu tô aqui, graças a Deus, né? Depois eu acho que eu peguei de novo, né? Mas a segunda não foi totalmente confirmada, né? Mas muitos pacientes estavam tendo pico de pressão, crise de ansiedade, palpitação, a pressão. O paciente estava controladinho em casa, já tomando remédio há muito tempo, mas toda aquela tensão, aquilo que o mundo nunca tinha visto, estava vivendo. O paciente estava desesperado, estava ligando para casa da gente. Pelo amor de Deus, abre a clínica. E a gente abriu a clínica. Ele não conseguiu ficar uma semana fechado, né? Você vê como é que... Às vezes só de ir lá para conversar com o médico, né? De ter essa tranquilidade. Só de bater o papo, mas muitos estavam precisando mesmo, porque né, a gente não sabia de nada, bombardeado de informação por todos os lugares, televisão, mídia social, Google, e pacientes ninguém sabia delicados, né? E a gente não sabia de direito aonde que doença, o que afetava, que órgão afetava, o que dava, o que não dava, não tinha exame, vai ter vacina, e aquilo tudo vai abalando o emocional do paciente, aí sobe a pressão do paciente, o paciente faz arritmia, nossa, os cabelos brancos que eu tô ficando aqui, eu acho que... Aumentou. Nossa, é tudo culpa da pandemia, porque foi uma situação, foi pesado. E são pacientes críticos, entre aspas, assim, são os pacientes críticos, então, que cuidam muito, né? E aqueles mais fiéis mesmo, foram esses que, assim, não, doutor, eu tenho a saúde debilitada, porque eu tenho DPOC, porque eu já infartei, porque eu tenho pressão alta, pelo amor de Deus. Aí a gente reabriu a clínica e fomos para atendimento. Tanto que os colegas que atenderam, pegaram o Covid logo cedo, graças a Deus lá na clínica, nenhum médico veio a falecer da nossa clínica, mas infelizmente tiveram vários aqui em Volta Redonda que faleceram, né? Mas essa experiência do Covid aí também foi uma experiência transformadora para todo mundo, para os pacientes, para os médicos. E agora sim, está melhorando mais um pouco, mas a gente pega as sequelas estão ainda, e a gente vai estudar, né, isso por muito tempo ainda, e isso aí vai ser caso de estudo por muitos e muitos anos ainda, muita coisa a gente vai aparecer pra gente. E vai aprender, né, pra gente saber lidar também, mas foi um período muito desafiador, realmente. Lembrando, estamos conversando aqui com o Dr. Leonardo Carneiro, tá, gente? Dr. Leonardo Carneiro, que é cardiologista, e você que tá curtindo aí, então mande seu comentário, encaminha, né, esses trechozinhos aqui do nosso bate-papo para quem precisa se cuidar, para quem está negligenciando o básico. E aí falamos aqui também sobre check-up. Quando a gente fala de check-up, que várias vezes esse termo volta, né? Eu vou fazer check-up disso e daquilo, né? E o check-up cardiológico. Quando a gente fala disso, quais são os exames fundamentais dentro da cardiologia para um check-up e quais, rapidamente, assim, quais as diferenças? Porque fala de eletro, tem o próprio teste de esforço, tem alguns carros-chefes, né? Sim. Vamos lá. Check-up, assim, cardiológico, né? Na verdade, vai passar na consulta com o cardiologista. E se for de primeira vez, é de praxe, né? Primeiro consulta o eletro, né? Que a gente vai avaliar a parte elétrica do coração no paciente em repouso, que a gente consegue ver muita coisa só no eletro, numa boa anamnese, colher histórico familiar, hábitos de vida, né, doenças pré-existentes. No exame físico, só dali a gente já consegue extrair muitas coisas. E depois aí a gente vai, né? Aí, mas quando que eu devo fazer um eco? Quando que eu devo fazer uma prova de esforço? Quando que eu devo fazer uma cintilografia miocárdica? Não, doutor, porque eu ouvi falar que agora tem um negócio de um exame aí de tomografia de coronária aí que é muito bom, de cintilografia, eu já quero fazer isso aí direto, né? O próprio paciente que receita. Calma, não é self-service, não é assim também não. Né? Não é assim, se for assim, vai quebrar as operadoras de saúde, vai quebrar a Unimed, vai quebrar... não pode. Não é assim, por isso que tem um médico lá na frente para avaliar caso a caso. Né? Não é porque assim, porque o meu vizinho fez assim, mas seu vizinho fez porque talvez ele tivesse uma indicação. Então você vai examinar o paciente, vai ver, tem histórico familiar de morte precoce na família com menos de 40 anos, menos de 50 anos. Tem, não, você é interessante você fazer um teste ergométrico então, né? Eu escutei ali o paciente, eu peguei um soprinho, mesmo que seja, né, discreto, peguei vamos fazer um eco também? Aí a gente vai fazer o eco. Lembrando que o eco é o ultrassom, né, do coração, a gente consegue ver a parte funcional do coração lá, ele batendo, as válvulas cardíacas, né? Esse é o ecocardiograma. E tem um eletrocardiograma, que vê a parte elétrica do coração. Eu gosto sempre de explicar para o paciente que
coração a gente pode dividir em dois, né? De parte elétrica, como se fosse o eletricista e o encanador. É a parte elétrica e a parte mecânica, né, do coração. Então a gente vai, são as duas partes. Ah, doutor, então eu já fiz o eletro, já fiz tudo, eu já fiz o teste, já fiz tudo. Não, você não fez tudo. Uma coisa vê uma coisa, outra coisa vê outra coisa. Né? Se fosse assim, teria um exame ideal que veria tudo. Né? Então me dá uma cintilografia que eu vou ver tudo. Não, a cintilografia você vai ver outra coisa. Então por isso que eu sempre falo para o paciente, não existe o exame cardíaco perfeito. Não existe o exame cardíaco ideal. Os exames, eles conversam entre si. Eles se complementam. Por isso que chamam exames complementares. Eles vão se moldando, vão se adequando à necessidade do que o médico que o cardiologista tá achando que pode ser aquilo ali, né? Mas, voltando à sua pergunta inicial, basicamente é o eletro de repouso, exame físico, uma boa anamnese, de cara, isso aí vai ter sempre, né? Se o médico julgar necessário, vamos fazer um teste de esforço, vamos fazer um eco. Basicamente, são os exames que a gente pede rotineiramente, né? Aí depois a gente vai para angiotomografia de coronária, cintilografia, que o Dr. Jader, um grande amigo meu, esteve aqui com vocês também, falou perfeitamente bem, né? Aí a gente São exames mais específicos. É porque a gente já está suspeitando de que possa ser alguma outra coisa, que realmente tem uma doença ali, alguma coisa que possa ser mais séria, e a gente vai mais a fundo. Mas não é porque o seu vizinho lá falou que ele fez uma cintilografia, uma angiotomografia, que você vai ter que fazer também. Não é assim que funciona. É por isso que tem que ter um médico para julgar, né? Até porque todo método, tudo aquilo que você vai usar, por exemplo, você vai fazer uma tomografia, você vai tomar radiação, né? Você vai tomar contraste. Né? Então, nada, assim, não é inerente de risco. Então, você tem que avaliar realmente o que você está procurando ali. Não vai sair pedir por pedir, né? Porque aí você está fazendo uma má prática médica. Né? Então, se for só pedir exame, não precisa do médico. Então, você vai, eu vou fazer meu check-up, eu vou ali na salinha de exame, eu quero isso, e acabou. É o self-service, né? É o self-service. Aí não haveria necessidade do médico julgar o que você precisa ou não fazer. Né? E nenhuma operadora de saúde ia aguentar, nenhum sistema público de saúde ia aguentar. Porque é impagável. Né? Por isso que a saúde está tão cara hoje em dia, né? Porque os métodos diagnósticos estão cada vez mais avançados e às vezes muitas solicitações erradas, né, indiscriminadas de exame pesam na conta da operadora de saúde. E aí, quando você vai usar, você só culpa a operadora, mas não culpa que está usando, às vezes, demais, sem necessidade. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para pedir o exame realmente com critério, com indicação de que você tem que fazer o exame. Ah, não, isso aqui você não tem jeito não, seu caso aqui é para tomografia. Seu caso aqui não, seu caso aqui só no eco já dá para a gente ver o que a gente precisa. Não precisa de mais nada disso, não. Isso não pode ser. Isso é má prática médica. Você está fazendo uma má medicina. Né? Porque você está pedindo um exame que não tem necessidade para o paciente. E você está onerando o sistema. Então tá errado duas vezes. E não é porque o paciente quer, porque quem tem que querer não é o paciente, né? É o próprio, Na verdade, médico. O paciente também até tem que querer. Eu não quero fazer esse exame, doutor. Não vou fazer cateterismo, eu não quero. Tem que fazer, esse tem. É a vantagem do paciente. Né? Eu quero fazer, eu não vou fazer cateter. Teve uma senhorinha, paciente minha já, que eu tive que convencer. Mostrar. Não, você vai ter que fazer um cateterismo. Você precisa fazer um cateterismo, tá com risco de infartar. Aí trouxe o filho, trouxe a família, explicou. Aí com muito custo eu convenci a senhorinha a fazer. Né? Mas no final das contas, a vontade é do paciente. Prevalece a vontade do paciente. Tem que ser respeitado. Mas se o paciente quer pedir um exame a todo custo, ele pode? Pedir, ele pode. Aí vai do médico dele dar ou não. Entendi. Né? Se ele acha necessário. Se ele julgar necessário dar ou não. Às vezes um é e o outro não é. Enfim, e muitas vezes isso às vezes gera uma indignação no paciente, que fala, eu tô pagando particular ou tô pagando plano, eu quero fazer. Não, bacana, mas assim, de novo, você realmente precisa? Né? Você vai submeter um exame às vezes invasivo sem necessidade? Né? Então tudo na vida você tem que pesar risco, benefício, custo operacional daquilo. E essa relação de confiança com o médico que é tão importante. A gente sempre fala isso aqui no DrCast, em todas as especialidades, como que você confiar naquilo nessa relação médico-paciente, entender, né? Porque quando você confia, né, doutor? Então... por isso que o paciente é igual a gente tem o seu mecânico do seu carro, a gente tem a pessoa que faz a faxina na sua casa, a gente tem sempre a pessoa da sua confiança, o seu advogado, o seu contador de confiança, e o paciente é a mesma coisa. A gente gera confiança, já gera aquele histórico, né? Então, isso esclarece, isso aí tá muito certo, tá corretíssimo. Você gera uma confiabilidade, né? Até de ambas as partes, você já conhece o paciente, você já sabe o que aquele paciente tem, e
será hoje, eu sou fulano, tem que consultar hoje. Eu já sei que ele vai reclamar da esposa. Esse aqui eu já sei que eles não vão brigar no consultório. Já conheço. Eu sei que esse aqui é atleta, que ele gosta de correr. Então você já cria uma confiança e gera às vezes até uma amizade com o paciente. Corriqueiro, tá ali, né? Aquele paciente que é fiel, tá certíssimo, tá fazendo o papel dele de se cuidar, de manter esse relacionamento, né? Tá certo. E essa confiança vem dessa paciência, imagina aí, né? Ter que desenhar quase pra senhorinha aí, pra ela entender. Isso gera um outro patamar de relação que vale a pena, né? Aquele tempo dedicado para explicar a importância. Agora, até entrando nesse assunto, doutor, eu sempre gosto de perguntar, existiu algum caso, seja positivo ou não, mas que ao longo da sua carreira aí, né, alguns anos, a gente não precisa entrar aí no tempo, né? Mas que marcou realmente a sua carreira, Ali, nesse caso negativo, foi muito triste, mas marcou a minha vida profissional, ou de forma muito positiva? Sempre tem. Conta pra gente, é bom saber. Vamos lembrar, caso positivamente agora, vamos lembrar, tem um paciente Eduardo, trata comigo até hoje. Foi fazendo um check-up, né? E no eco dele eu peguei um aneurisma de aorta nele. E acho que na época ele tinha 30 e poucos anos, 30 e pouco, 35, 30 e pouquinho, né? E operou, colocou um tubo valvado, né? Toma anticoagulante até hoje. E acho que já tem 8 anos e esse é meu paciente até hoje, cara. E ia morrer. O aneurisma ia romper, ele ia morrer. Morte súbita. E de novo eu vou botar na conta do infarto. Jogador de bola de fim de semana. Né? Tinha um aneurisma de aorta. Esse caso do Eduardo eu lembrei agora que ele foi até constar semana passada para fazer acompanhamento do INR. É um positivo. Um negativo, né? Teve um paciente meu que eu indiquei para cirurgia cardíaca, que já estava muito comprometido, não tinha opção para ele, e ele não saiu da cirurgia. Já era um paciente mais idoso, complicado, e esse aí não sobreviveu ao pós-operatório, né? Mas graças a Deus é um dos pouquíssimos pacientes meu que foi para cirurgia cardíaca e não saiu. Esse aí é um caso que me marca negativamente. O filho dele consulta comigo até hoje, né? Mas é um caso que me marcou porque ele não sobreviveu e tinha indicação formal de fazer a cirurgia. Então, vitórias e derrotas na vida, né? Faz parte, né, Faz doutor? parte. E molda um profissional, né? Sim, você sempre vai lembrar daquilo, né, que aconteceu. Se aparecer um caso parecido, né, positivamente ou negativamente. Eu brinco sempre que o negativo ele te marca mais. É muito pior você aprender na dor, né? Você não você quando boas emoções às vezes você deixa de passar despercebido, as más, né, te marcam mais. Marcam mais a gente. Esse primeiro paciente, o positivo, você diagnosticou em qual tipo de exame? Apareceu no eco. No eco. No ecocardiograma a gente conseguiu ver. É isso, né? Como que é importante também esse cuidado. Sentiu algo para procurar? Eu não sentia nada. Foi só uma prevenção. Fazer o famoso check-up. E ali a gente achou. E aí ele já foi pra cirurgia e tá vivo até hoje, com a família dele toda e consulta comigo até hoje. Que benção aí, que coisa boa, gente. Famoso check-up que a gente não pode negligenciar. Doutor, olha, eu sei que tem assunto para mais de metro dentro dessa área, porque a gente pode falar de, sei lá, olha aqui, a própria arritmia, né? A palpitação, enfim, a pressão, o colesterol, é muito assunto que a gente pode falar. Existe algum que a gente não tratou aqui, mas que o doutor acha muito irrelevante? Porque eu posso escolher aqui, hein, doutor? Eu tô aqui com a minha pautinha, mas... Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto sempre de falar rapidamente, vamos lá. Então vamos falar da arritmia rapidamente e do colesterol, que são tópicos que a gente pega diariamente no nosso consultório. Vamos lá. Doutor, eu tô com o coração disparado, tô com arritmia, vou no cardiologista. Calma, não é porque você tá com o coração disparado que você tá com arritmia, né? Existe a taquicardia do esforço, a taquicardia física que a gente chama de taquicardia fisiológica. Você vai subir essa escada aqui, né? Vai subir 10 lances de escada, você vai ter uma palpitação. É normal, é fisiológico o coração acelerar.
né? Sobre estresse, forte emoção, recebeu uma notícia muito boa, uma notícia muito triste, né? Morreu um familiar, né? Seu coração vai disparar. E Ele é esse órgão que faz isso, né? Vai fazer isso aí, vai disparar. É uma arritmia, é uma taquicardia fisiológica, né? Então, não é porque você está com o coração disparando que você obrigatoriamente tem uma arritmia. Vai no seu cardiologista e vamos investigar, né? E a outra parte é a questão do colesterol, né? Que hoje é muito falada, amplamente falada. Aí, tem colesterol alto, quanto que eu tenho que ter de colesterol? Qual é o meu colesterol ideal? Né? O que eu tenho que fazer? LDL, então, HDL. LDL, HDL. Então, vamos lá. Tentar resumir rapidamente aqui. O colesterol, ele forma os hormônios do corpo, né? Ele é produzido no fígado para formar os nossos hormônios, né? Existe a porção ruim, né, do colesterol, que é o HDL, que é o, desculpa, que é o LDL, que é o vilão. Lembrar sempre de LDL, que é L de ladrão. Ladrão. Né? Então, eu se você sempre vilão, for confundir, gente, então tá bom. e H de herói. Né? Muito bom. Né? Então, H de herói é o colesterol bom e o L é o de ladrão. E quando isso está desequilibrado, a gente precisa tratar, né? Porque essa porção ruim, que é o LDL, que é o ladrão, né? Ele, com o passar do tempo, ele vai depositando nos vasos, vai formando a placa de gordura, né? E aquilo ele pode se desprender, romper e causar um AVC e causar um infarto. É basicamente isso aí. Fica aquela gordurinha que entope aquele caninho, né? Entope o caninho, que é o famoso que eu explico Então, sempre para o paciente. A sua tubulação entope. Entupiu a sua tubulação. Pode vir daí. Sim. Então, e o triglicerídeo também, é uma parte que o paciente às vezes chega desesperado, o triglicerídeo, eu tô com o triglicerídeo muito alto, calma. Assim, o triglicerídeo de todos esses aí é o que menos a gente se preocupa, a não ser que ele seja acima de valores muito altos, tipo 500, mas não é para risco cardiovascular, a gente tem um risco mais de pancreatite e tudo mais, mas para risco cardiovascular é sempre focado no HDL e no seu LDL. Aí você vai pegar o seu exame de sangue lá, tem um monte de coisa lá. 130, 100, 70, onde é que tem que estar o meu? Que o paciente, meu pai mesmo, que é médico, pegou o exame dele de colesterol, não sabia interpretar e veio perguntar para mim, não, porque aqui o meu tá baixo risco, alto risco, não sei o quê. Existem, você tem que graduar o paciente aonde que é o risco cardiovascular dele, né? Se o paciente baixa o risco cardiovascular, o LDL, que é o de novo, que é o ruim, que é o ladrão, o LDL, o ladrão, tem que estar até 130, né? Se você é um paciente de risco moderado, até 100. De alto risco, 70. E de muito alto risco, menor que 50. Por exemplo, um paciente que já operou o coração, já botou um stent, então ele é considerado um paciente de muito alto risco cardiovascular. A meta ideal dele é LDL menor que 70. Menor que 50. Olha. Menor que 50. A meta dele, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, reduz bastante, é isso aí. Né? Então, você tem que focar no LDL. Pô, você tem um HDL muito bom, a atividade física aumenta o HDL, você tem que fazer atividade física para aumentar o HDL, mas o HDL, que é o protetor, é muito histórico familiar também. Né? Você já tem a tendência a ter ele muito alto. Tem gente que eu conheço que não faz nada de atividade física, tá HDL de 110. Né? Não faz absolutamente nada. Isso é muito bom, que ele é o protetor, né? Ele é o herói. Lembrou? O LDL pode ser fator histórico, genético também? A maioria dos casos. Entendi. A maioria dos casos. O paciente já chega, doutor, mas eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu vou na academia, né? Eu malho o dia inteiro, meu LDL tá alto e ele vai continuar alto. Porque tem uma história familiar. Minha esposa é nutricionista, vai na academia todo dia, malha, come tudo certinho e ela tem colesterol alto. Mas o pai e a mãe dela têm colesterol alto. Né? Eu sou desse time aí também. Eu vou menos na academia que ela, né? Teoricamente não como tão certo quanto ela, mas eu me alimento bem, né? Já me alimentei muito pior, já me alimento muito bem, apesar da correria, e meu colesterol é menor que o dela, mas eu não tenho histórico familiar. Né? Então, eu diria que 90% é familiar. 10% realmente são seus hábitos, maus hábitos alimentares. E para os maus hábitos alimentares, o que pesa mais é o triglicerídeo. Isso que eu ia te perguntar. Então, na verdade, o triglicerídeo, o controle é muito mais alimentação. Sim. E o colesterol é a alimentação e o combozinho, alimentação e atividade física. Mas é o genético que pesa no LDL. O triglicerídeo, mais esses hábitos, é alimentar mesmo. O paciente é muito desregrado, come lanche o dia inteiro, só come bobagem, né? E uma coisa muito interessante é a questão do triglicerídeo, como que ele desaba com a atividade física. Ele não baixa, não, ele desaba. Baixa muito. Às vezes você pega paciente com 800 de triglicerídeo, começou, vai para academia, no outro exame já vai para 300.
às vezes sem passar remédio. O paciente fez dieta, fez atividade física e desaba o triglicerídeo do paciente. Impressionante. Já o LDL a gente não tem tanta facilidade assim com atividade física. Lógico que ajuda muito. Mas é mais difícil. Né? Mas é mais difícil, às vezes tem que entrar com terapia medicamentosa, principalmente nos casos de mais alto risco. Né? Às vezes um paciente de mais baixo risco, provavelmente uma atividade física vai resolver, mas já é um paciente que botou um stent, fez uma revascularização miocárdica, né, que operou o coração, aí esse aí vai precisar de terapia medicamentosa pro resto da vida. E aí, e tá tudo bem também, em alguns casos, usar o remédio, né, doutor? Porque tem gente que fala, ai, nossa, tô tomando remédio, não sei o que lá. Se ele controla, se é ele ali o que tá ajudando, a gente sempre volta nesse assunto aqui no Dr. Cash. O remédio tá ali pra isso, né? Sim, pra ter esse cuidado. O que eu falo pro paciente sempre, quanto menos remédio, melhor. Né? Só que o remédio tá aí pra ajudar. Né? Então, o remédio está aí para evitar uma doença, tratar uma doença já pré-existente. Né? Mas é lógico que quanto menos remédio a gente puder passar para o paciente, ao meu ver, mais boa a sua prática médica. Né? Mas o remédio está aí para ajudar. É isso aí. A gente, né, entrando até a área... Desmistificar isso, né? Não, porque esse remédio causa câncer, esse remédio... Gente, se fosse assim, não estava usando. Né? E hoje a gente tem um controle muito rigoroso pelos órgãos reguladores, pela Anvisa, até o FDA americano, o tantos remédios que a gente já viu aí, tantos que entraram aí, anti-inflamatório, remédio até para controle de colesterol, que não é muito da minha época, que foi retirado de circulação porque estava matando o paciente. Estava sendo danoso para o paciente, então rapidamente foi retirado. Então, os que já estão circulando hoje, principalmente os que estão circulando há muito tempo, o remédio já mostra segurança há muitos anos. Então, se o seu médico diz que você pode continuar usando, continue usando. Não tire. Não tira. Isso é perigoso, principalmente né? remédios que já estão sacramentados, que fazem bem. Né? Igual, por exemplo, enalapril. A gente... Aos PRIO da vida, né? Tem um monte. O enalapril, né? O nefrologista usa. A gente usa proteção renal do paciente, está protegendo o rim do paciente. Né? Muita gente fala, não, tá sobrecarregando meu rim. Não, meu amigo, ele está protegendo seu rim. Isso já está comprovado, mais que comprovado. Né? E que ele está protegendo seu órgão. Né? Então, não é para estar tomando remédio à toa, não. Claro que o mundo ideal é a gente não precisar cada vez menos, mas se tem aquele remédio, ou remédio para pressão alta, né? Que a gente sabe que tem que ter um controle, tem que ser, né, cuidadoso. Uma que você falou de pressão alta, agora lembrei de uma... Isso é muito importante. Doutor, eu tava tomando remédio de pressão que o senhor me passou. Melhorou. Pressão ficou boa, suspendi o remédio. Não faça isso. É uma coça que vai dar no seis, hein, gente? Não faça isso, e a gente pega isso aí com muita frequência no consultório também. Imagino. Né? Minha pressão ficou boa, doutor, suspendi o remédio, mas sua pressão ficou boa porque você tá tomando remédio. Suspendeu por conta própria, Não é antibiótico que você tomou 7, 10 dias, acabou. Não, a pressão tá boa, porque você tá fazendo uso do remédio. É lógico, se o remédio estiver muito forte para você ou estiver muito fraco para você, você vai sentir. Continuo com dor de cabeça, eu tô medindo a pressão não controlou, ou tô sentindo tontura, bradicardia. Até acertar o remédio, né? Tem isso também, né? Às vezes o paciente, o médico dá uma carregada maior na mão, o paciente chega no consultório com 10 de pressão, baixa 10 por 7, 9 por 7, aí a gente diminui um pouquinho a dose, né? Faz uma adaptação. Mas não suspende o remédio porque a pressão controlou, não. Ela tá controlada porque você tá tomando remédio. É o tipo de medicação que o doutor falou, não, antibiótico, né? Realmente você toma 7, 10 dias e resolve. Não, é tratamento contínuo. Por isso que às vezes tá escrito na receita do doutor lá, uso contínuo, porque é uso contínuo. Acabou a receita, é para continuar tomando. Não é porque acabou a receita, acabou a validade que você não continua tomando, não. Tem que continuar tomando. Pede, doutor, renova minha receita, né? Segue aí, então, o puxão de orelha do doutor, porque tem que ter cuidado. Gente, não dá, né? A gente tem quem estude para nos orientar. E é engraçado, você tá rindo, porque você vê, o paciente só muda de endereço. A gente escuta, como não, né? Esses são clássicos. Doutor, sei que a gente realmente poderia falar de vários assuntos, porque, como eu disse lá no início, né, é uma especialidade muito ampla. Tava lendo aqui na pautinha, né, na minha pauta, sopro, enfim, tem tanta coisa dentro desse órgão maravilhoso, que eu sei que você puxa sardinha, mas é mesmo, né, que é o coração. Eu queria muito te agradecer, mas antes, você falou aí da esposa, e eu sempre gosto de tirar o doutor da frente ali e perguntar quem é o Leonardo Carneiro,
Que ele já disse que é casado. Tem filhos, doutor? Não, ainda não. Não tem. Só filho cachorro. Só filho cachorro. Você gosta de cachorro? Gosto, adoro cachorro. Tem um Rottweiler. Ele gosta apenas de Rottweiler, gente. É o Rulo. É um ogro. Por isso que tá em nome de ogro, da série do Vikings. Do Vikings. Então me conta, qual é o seu hobby? Gosta de ver série? Que fora do... Não vale estudar, hein? Falar que gosta de estudar. Não, meu hobby eu gosto de sair com a minha esposa, jantar, conhecer restaurantes novos e principalmente viajar. Eu amo viajar. Acho que é o meu principal hobby é viajar. Na pandemia eu sofri muito, porque eu sou acostumado a viajar bastante. E aí a gente passou aperto, viu? Passei aperto. Tem que ficar isolado, né? Sim, não poder viajar, ficando caçando coisa pra fazer. Não, ali eu posso ir, porque ali não tá fechado não. Aquela cidade ali pode entrar, não tá de lockdown não. Né? Então isso aí realmente pra mim pesou bastante. Quais os lugares que vocês gostam de ir? Existe alguma característica? Praia, serra, fora do país? Aquele lugar que te marcou? Olha, eu se eu não me engano, eu já viajei muito. Igual, é hobby mesmo. É hobby mesmo. Eu acho que já passou dos 30 países já que eu conheço. Que legal, doutor. Mas todo país tem a sua característica, né? Mas hoje eu digo pra você que eu sou apaixonado nos Estados Unidos. É mesmo? Eu gosto muito dos Estados Unidos. Porque eu acho, na minha concepção, tá? Foi um dos últimos países que eu conheci. Viajar muito pra Europa. E antes mesmo de conhecer minha esposa, eu acho que até por isso que a gente deu certo, porque ela também gosta muito de viajar, eu sempre gostei, então casou mesmo. Eles não têm raiz, hein, gente? Daqui a pouco inventa moda de sair daqui. Casou mesmo. Então, eu acho que os Estados Unidos ele consegue trazer tudo o que a gente quer dentro de um país só. Porque você tem praias boas, você tem... Se você quiser ir pro frio, você tem frio. Se você quiser ir pro deserto, você tem deserto. Se você gosta de jogar, você vai para Las Vegas. Se você gosta de ver história, tem História da América lá também, então, que é na verdade, você já riquíssima. Conheceu tudo quanto é canto dentro da... Infelizmente ainda não, mas pretendo conhecer. Né? Então, acho que hoje é o país que eu gosto mais, que eu me identifiquei mais, até com o estilo de vida dos americanos, o jeito deles de respeitarem as leis, de serem cidadãos, critérios, né? De ser cidadão, né? Respect the laws. Eu acho isso muito, muito bacana deles, não que os outros países não tenham, e eles têm um patriotismo muito bacana, que às vezes isso é visto de forma até como puxando sardinha para eles, mas é muito bacana você ver como que eles têm orgulho de serem daquele país. E eu acho que às vezes isso falta um pouco na gente, no brasileiro, e em outros países também. Às vezes a gente tem meio vergonha de falar que a gente é dali, que a gente é assado. Então, são características que eu me identifiquei bastante com eles, que eu achei bacana lá. Ih, gente, doutor viajante, você sossega aqui, doutor. Você não... Não, tô quietinho. Você não vai querer sair, olha só, porque daqui a pouco vocês já estão vendo, né, gente? Eu acabei de voltar lá, tem 15 dias de lá, então... É só pra passeio mesmo, tá, gente? Por enquanto, doutor Leonardo Carneiro tá com a gente. Qual que é o nome da esposa? Fabiana. Fabi, vou chamar de Fabi, porque ela é nutricionista, né? Sim. E aí, ó. E ela que me botou no eixo, porque quando eu conheci ela, era meio desregrado? Era um cardiologista, aquele meio cardiologista desregrado. Que não ia pra academia. Como tem médico que realmente fica na bagunça e na alimentação. Ela que me carregou pra academia mais frequentemente, orientou minha alimentação, que a minha alimentação era muito, muito, muito errada. Você anda com as marmitinhas? Olha, eu vou te falar que eu já andei, mas hoje eu não ando mais. Mas porque sabe eu já... onde comer. Exatamente, porque eu sei aonde comprar. Né? Mas no começo, o que a gente não tinha nem tanta opção igual tem hoje, fácil, eu andava. Mas hoje eu já sei aonde ir, então eu não ando mais. Mas vocês eu já vão encontrar o doutor aí, olha, comendo nos restaurantes saudáveis. E se encontrar em outro, puxa, tá brincando? Não vai encontrar não vai encontrar não. Mas também de vez em quando, né, a Fabi deixa. Exceto nos dias de realmente que a gente vai conhecer alguma coisa nova, final de semana. Mas um dia de semana pode ir lá no restaurante tal, que eu vou estar lá no lanchinho do lugar fit tal, eu vou estar lá bonitinho. Tá regrado, afinal de contas, senão ele tem o próprio paciente, né, pra
puxar a orelha e a gente, né? Ô, doutor, muito obrigada, viu? Olha, sei que seu tempo é corrido. Doutor Leonardo Carneiro, cardiologista, bateu um papo aqui muito legal com a gente, esclareceu, desmistificou tanta coisa dessa área que a gente é fã. Falar de cardiologia é muito legal. Dá pra gente avançar em tantos tópicos, relembrar os cuidados que a gente precisa ter com esse órgão tão precioso, tão poderoso mesmo. Então fica aí o puxão de orelha com razão do doutor para a gente se cuidar. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por tantos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, satisfação estar com vocês aqui. E sempre que precisar, estamos à disposição. O prazer foi todo meu. Tamo junto. Obrigada a vocês que acompanharam com a gente nosso super episódio, mais um episódio de DoutorCast na íntegra no YouTube e no nosso canal de cortes também. Estamos em todas as plataformas, não tem desculpa, tá? Você, por favor, no YouTube ative sininho, também no Instagram. Siga, compartilhe, manda pro coleguinha que precisa desse puxão de orelha aí para relembrar os cuidados e a prevenção. Coloca a sua dúvida, a especialidade que você quer ver aqui, ouvir, saber mais. DoutorCast é para vocês, é para a gente que quer entender mais desse universo de saúde, bem-estar. Lembrando, nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda, linda, maravilhosa, com a gente sempre. É nós, Unimed, muito obrigada. E a realização... Ponto de Saúde, Ampliamed, claro, com apoio, falo mesmo, comunicação. Brigadão. Obrigada, Fernanda, aqui nos bastidores, nosso operador, tá aqui controlando tudo. E obrigada mais uma vez você que acompanhou com a gente mais um DoutorCast. Beijo grande. Tchau, doutor. Tchau, obrigado.